Livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Capítulo 11, versículo 5. Gente, o Liel falando ali, marcou na Bíblia dele que foi em 2008. Interessante que a gente dá umas palavras, acho que foi ontem. Às vezes Deus incomoda de novo, fala assim, eu não vou pregar de novo, foi esses dias, o povo já... A pesca milagrosa foi em 2008. Agora fiquei preocupado, porque eu acho que eu estou ficando velho. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Podem sentar. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida. Essa palavra nós vamos estar meditando e tomando posse dela para as nossas vidas, principalmente nesses dias, nesses últimos dias da igreja. Coisas que temos visto, coisas que temos sentido, e vamos entender o agir de Deus nas nossas vidas. E aqui, o Senhor, através da sabedoria de Salomão, nos ensina a respeito disso, o agir de Deus. O agir de Deus é invisível. E ele faz aqui umas comparações. O vento você não vê. Você não vê o vento, porém sente. Você observa as folhas balançarem. Você observa às vezes algumas coisas sendo arrastadas pelo vento. Um catavento girando, mas nós não vemos o vento. E pelo fato de não vermos, não quer dizer que não existe, não quer dizer que não é uma ação. Hoje em dia, inclusive, nós tiramos energia do vento, energia eólica. E ele continua aqui e faz uma segunda comparação. Diz também, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida. Essa comparação hoje em dia, nessa época de Salomão, podia ser até bem na íntegra. Agora para nós você vai dizer assim, não pastor, nós já sabemos como que se formam os ossos. Nós já sabemos, isso é estudado, nós sabemos que os ossos se formam a partir da calcificação do cálcio. A mãe ingere cálcio e esse cálcio vai formando os ossos. Então nós sabemos como se formam os ossos. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui nesse ponto, eu quero dizer que mesmo que a gente observe, e hoje em dia com toda a tecnologia, nós podemos ver, antes tinha o ultrassom, né, para ver o bebê, hoje já tem assim ultrassom 3D, sei lá mais o que. É tudo bem mais perfeito. Quando a Marta ficou grávida da Bruna, nós fomos lá fazer o ultrassom. E a gente fala, ai que gracinha, que bonitinho. Está lá gravado, uma fita VHS, preto e branco. E a gente olhava, olha, e o médico falava, isso aqui é o pezinho. Eu falava, não estava enxergando nada. A única coisa que você via era a cabeça, né? Louvado seja Deus, que daí aparecia mais. Hoje em dia tem já um ultrassom em 3D, até com cor, né? Colorido, em que você... então nós podemos ver, pastor. Mas mesmo assim, nós não acompanhamos o crescimento e a formação. Se você faz um ultrassom hoje, passa uns meses, daqui a pouco já faz outro, já mudou, já cresceu, já é outra coisa. O médico vai lá, mede o perímetro disso, daquilo, da cabeça, dos pés, comprimento, tal, vê a coluna. Já houve transformação e nós não vimos. Amém, meus irmãos? Porém, existiu.
formou. E mesmo sem ver, é real e verdadeiro. Amém, meus irmãos? E aqui o Senhor nos ensina e nos fala a respeito disso. Assim como o vento nós não vemos, é real e verdadeiro. Assim como a formação dos ossos no ventre de uma mulher grávida, é real e verdadeiro. Então esse é o ponto que Deus estará falando conosco nessa noite. O nosso Deus age muitas vezes e nós não vemos, porém é real e verdadeiro. Amém. Nós ficamos muitas vezes presos no sentimento. E é claro, Ele quer fazer mostrar, Ele quer fazer expressar-se, Ele quer fazer com que a gente veja as coisas que estão acontecendo. Porém, há momentos em que Ele está fazendo, é real, é verdadeiro, e nós não vemos, não sentimos. E isso não quer dizer que Ele não está agindo. Você crê nisso? Então, às vezes nós pedimos coisas ao Senhor e Ele fala, pode pedir e atenderei. E nós pedimos e ficamos aguardando para ver, e muitas vezes nós não vemos. E tem irmão às vezes até falando com Deus dessa maneira, ô Senhor, vai lá, responde, fala, faz. Poxa vida, o Senhor está sendo pago para isso. Às vezes não falamos diretamente, mas indiretamente agimos com Deus dessa maneira. O Senhor está aí para isso. O Senhor não tem outra função a não ser agir e nos abençoar. E quando as coisas não estão palpáveis, não estão na nossa vista, nós temos a tendência de às vezes até amaldiçoar, perder a bênção, murmurar, reclamar. E esse é o ponto em que Deus estará falando conosco. Olha só que interessante. Essa primeira parte ele faz duas comparações, com o vento e com a formação de uma criança no ventre de uma mãe. E depois na continuação ele diz, também, amém meus irmãos? Olha que interessante, olha os detalhes da palavra. Também não sabes as obras de Deus. Amém? Isso é um amém meio fraquinho. Mas muitas vezes é assim. Há coisas que Deus revela, há coisas que Deus mostra, há coisas que Deus deixa palpável. Outras não mostra, não revela, porém faz. Porque Ele é Deus. E nós vamos entender essa verdade para a nossa vida hoje. Pelo fato de muitas vezes nós não vermos, não sentirmos, não apalparmos, não quer dizer que Ele não está fazendo e não está agindo, pois a palavra dEle é uma só. E eu creio que deve ter N razões para Deus agir dessa maneira. E Deus é Deus. Eu imagino que deve ter N razões para, em determinadas situações e momentos da nossa vida, Ele agir e não ter que dar declaração para ninguém. Eu creio nisso. Mas tem dois pontos que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Dois pontos. Eu imagino que tem muitos, porque Ele é Deus. Mas tem dois pontos que nós vamos entender o porquê que Deus age, às vezes sem revelar e sem mostrar e sem fazer alarde algum. Primeiro ponto, a questão de fé. Fala assim comigo, fé. O que é fé, meu irmão? O que fala em Hebreus 11:1? Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Amém, meus irmãos? Então, um dos pontos em que Deus age, muitas vezes, sem mostrar, sem estar expondo, sem fazer com que venhamos a sentir, é porque Ele quer que nós venhamos a andar pela fé. A fé faz-nos vencer. Tem os heróis da fé, lá em Hebreus 11, e nós vemos que a palavra de Deus sempre nos exorta a andarmos pela fé. Sem fé é impossível. A fé é a base de todas as coisas. Então, um dos pontos
para que muitas vezes Deus venha agir sem a necessidade de mostrar e expor e estar colocando à nossa disposição o resultado, é porque Ele espera que nós venhamos andar pela fé. Mas esse é um outro ponto. Um outro dia a gente vai dar uma esmiuçada na questão da fé. E tem um segundo ponto que eu quero falar com os irmãos. 2 pontos que eu achei interessante nessa questão, que pega esse ponto. Não sabes as obras de Deus. Cutuca o seu irmão está ao seu lado e fala assim: você não sabe as obras de Deus. Amém? Você não sabe, eu não sei. Nós não sabemos todas as obras de Deus. Sabemos uma pequeníssima parte. Quando nós estudamos em teologia a questão dos dons de Deus, tem os dons comunicáveis de Deus, aquilo que Ele comunica, aquilo que Ele passa, aquilo que Ele coloca para nós. E tem os dons incomunicáveis de Deus e ponto final. Olha, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Vamos marcar aqui, depois a gente vem em Eclesiastes. Vai um pouquinho aqui no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 25, versículo 2. Vamos agora entendendo e tomando posse da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz o seguinte: a glória de Deus é encobrir seus negócios, a glória dos reis é tudo investigar e saber. Amém, meus irmãos? Olha, aqui já há mais um ponto para nós. Nós, seres humanos, aí tem reis, tem algumas traduções que está homens. A glória do homem está em conhecer, em saber, em descobrir. Amém, meus irmãos? Todos nós. Olha, todos nós temos essa questão de querer aprender, crescer, descobrir. Isso é do ser humano e louvado seja Deus por isso. E aqui ele está mostrando, olha, a glória do homem é saber, é conhecer, é estudar, é desvendar. A glória de Deus é diferente. A glória de Deus é encobrir os seus negócios. O que eu estou aqui trocando em miúdo? Trocando em miúdo aqui para nós, na tradução, no nosso franquês. Você pode se gabar de aprender. Deus não tem necessidade nenhuma de mostrar o que faz. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: Deus não tem necessidade nenhuma de mostrar o que faz. E eu estou caminhando agora para a gente entender o porquê do segundo ponto. Eu falei que tem 2 pontos que eu achei muito interessantes na palavra do Senhor. Então Ele não mostra, Ele não diz, porque Ele espera de nós caminharmos pela fé. E o segundo ponto, nós vamos entender. Tem coisas que ficam encobertas. Paulo nos diz que agora conhecemos apenas em parte daquilo que conheceremos na totalidade, na eternidade. Amém, meus irmãos? Por tudo que Deus tem mostrado, a graça de Deus sobre nós, nesse período em que vivemos, a igreja, que Deus tem revelado muita coisa, e o Paulo, na sua sabedoria divina, fala conosco e nos diz e nos exorta: olha, nós conhecemos apenas em partes daquilo que conheceremos na eternidade. Eu gosto muito de aprender, eu gosto de estudar. Eu acho que a eternidade vai ser pouco, de tanta pergunta que eu vou fazer para Deus. Eu falo: Senhor, senta aqui que agora eu preciso entender umas coisas aqui. Senta aqui, eu acho que a eternidade vai ser curta, de tanta coisa que eu quero perguntar para Ele que eu não entendo. E Deus está falando conosco: há coisas que Ele mostra, revela, você entende. Há coisas que você não entende, mas mesmo assim, Deus está agindo e fazendo. E Deus age e faz em nosso favor. Esse é um ponto importante para nós, porque às vezes nós achamos que Deus está indo contra nós. De maneira alguma. Sempre Deus age, move e faz em nosso favor. Ele nos escolheu, Ele nos amou, e antes mesmo que nós tomássemos qualquer posição, Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus é infinito, é grandioso, é perfeito, é ágape, é amor do Pai. E mesmo que às vezes nós não venhamos a ver, não venhamos a entender, Ele está agindo, Ele está fazendo em nosso favor. E nós vamos agora mais um pouquinho. O livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8, não precisa nem abrir aí, mas o Senhor nos fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor.
Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Ele dá um puxão de orelha em Isaías, quando Isaías começa a questioná-lo a respeito de certas coisas. Ele estava falando para Isaías: Isaías, é o seguinte, meu irmão, faça o que eu estou falando, diga ao povo o que eu estou mandando dizer, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Amém, meu irmão? E por mais que você tenha cultura e conhecimento, não é nada perto do nosso Deus. Não é nada. E é por isso que há coisas que Deus age, que Deus faz, e que é invisível para nós. Quer ver um outro exemplo na palavra? Vamos agora no Novo Testamento. Vamos no Evangelho de Mateus, para a gente começar a entender aonde nós precisamos chegar. Evangelho de Mateus, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Capítulo 16, versículo 23. Amém? Essa passagem é conhecida nossa, uma passagem que sempre eu comento, eu falo. Aqui Jesus está com os seus discípulos, lá em Bânias, na nascente do Jordão. Ali no local onde o rio Jordão nasce, onde faziam adoração ao Deus Pan. Ali tinha uma caverna, chamada a Porta do Inferno. E ali ele faz uma pergunta aos seus discípulos: o que estão falando, o que dizem aí a meu respeito? E ficam todos receosos em falar, ficam todos ali, medindo palavras. Uns dizem que você é Elias, outros dizem. Aí de repente Pedro, tomado pelo Espírito do Senhor, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Messias. E ele fala: muito bem, Pedro, inspirado pelo Espírito, tu falastes. Porque só confessa que Jesus é o Senhor pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Fala assim: só confessa o senhorio de Jesus pelo Espírito. Ou seja, Pedro marca um golaço de bicicleta. É aquele, olha, bola dentro, show de bola, maravilha. E de repente, ele fala, Jesus continua a falar, e diz aos seus discípulos, fala assim: olha, nem comente com os outros, porque ainda não estão preparados para ouvir isso. Mas eu quero dizer agora, eu vou explicar para vocês o que acontecerá. Convém que o Filho do Homem morra, que seja morto, entregue e morto, para que venha a salvação. Aí Pedro vem com um sermão em cima de Jesus: nunca permitiremos isso. E agora vem o versículo que eu quero ler com vocês. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são do homem. Alguns minutos atrás, Pedro estava em linha direta, conexão com Deus. De repente, ele já muda e dá ouvidos, e vai sendo levado por quem? Quem, gente? Satanás. E agora Jesus pega e repreende Pedro. E aqui ele tem uma fala para duas pessoas. Ele repreende Pedro, mas na verdade ele está repreendendo quem? Satanás. Olha só os detalhes da palavra. Ele diz assim: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. É Pedro que é pedra de tropeço? Não. Quem é a pedra de tropeço? Satanás. Então Jesus está falando com Satanás. Amém. Vamos continuar. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Aqui tem uma verdade, aqui Jesus está trazendo à luz uma verdade bíblica para nós, e nós vamos entender qual é o segundo ponto.
O segundo ponto, em que muitas vezes Deus age e você não vê, não sente. Primeiro ponto, é para que você experimente a sua fé, exercita a sua fé. O segundo ponto, que muitas vezes Deus age de maneira invisível, de maneira que você não sente e não fica sabendo, é porque também não quer que Satanás fique sabendo. Amém, igreja? Nem Satanás, nem Lúcifer com todos os anjos caídos sabe os desígnios de Deus. Não sabe. Porque a eternidade, a sabedoria total, o conhecimento de tudo, cabe somente a Deus. Amém, meus irmãos? E esse é o segundo ponto que nós vamos entender e tomar posse para a nossa vida, e parar de murmurar, de reclamar, porque muitas vezes nós pedimos, clamamos, e as coisas eu não estou vendo acontecer, e achamos que Deus não está agindo. Deus sempre agirá em favor daqueles que são dele. Amém, meus irmãos? Quem é do Senhor aí? Levanta a mão. Agindo Deus, quem impedirá? E muitas vezes nós não ficamos sabendo. Primeiro, porque Deus quer que você exercite a sua fé. Segundo, porque nem o diabo sabe o que Deus tem pela frente. Nem ele sabe. E Deus é Deus. Só para você ter uma ideia, Abraão fez uma aliança com Deus. E quando fez uma aliança com Deus, houve uma promessa de vir um Salvador. E com Abraão, Deus falou a respeito de reino. Amém, meus irmãos? E Satanás é inteligente. A palavra fala e nos diz que a sabedoria de Lúcifer, ela foi desvirtuada, porém não foi arrancada. Por isso, engano seu, achar que você pode dobrá-lo. Ele arma ciladas, ele faz artimanhas, ele prepara para que você, eu, todos nós, inadvertidamente venhamos a cair, se não estivermos com o poder de Deus para nos ensinar. Amém, meus irmãos? Então o camaradinha é esperto. É esperto. Ele sabe, ele conhece. E quando Deus fez uma aliança com o homem, com Abraão, Deus falou que a respeito de reino. E como ele é esperto, ele sabe muito bem que quando fala-se de reino é necessário duas coisas. Quando nós falamos de reino, é necessário duas coisas. Senão, não existe reino. Para existir reino, precisa existir um rei. Amém, meus irmãos? Não existe reino sem rei. E não existe reino sem povo. Amém? E óbvio que Satanás já entendeu. É por isso que ele falou, fez uma aliança com Abraão, e Deus prometeu que de Abraão viria o seu reino, e ele iria reinar. Então é com esse povo, e eu vou pôr as minhas patas aqui, e eu vou fazer, e eu vou impedir. E eu estou só querendo mostrar que muitas coisas Deus não revela e não mostra para ninguém, para nós entendermos, porque Deus é Deus. E nós estamos com essa visão que Deus nos deu para esse ano, de voltarmos às veredas antigas, aos caminhos antigos, aos ensinos básicos de Deus para nós. E um dos ensinos básicos do Senhor é esse: Deus age mesmo que eu não esteja vendo. E muitas vezes é porque Satanás não precisa saber. Logo no começo da minha conversão, eu fui muito impactado por uma pregadora chamada Valnice Milhomes. Eu era católico e participei de umas pregações, e foi quando Deus tocou no meu coração de verdade. E muitas coisas ficou gravadas no meu coração. E uma das coisas que ela falou, eu não esqueço. Falou assim: assim como o homem coloca ratoeiras para pegar rato, Deus coloca sataneiras para pegar Satanás. Eu achei interessantíssimo aquilo. Assim como o homem coloca ratoeiras para pegar rato, Deus coloca sataneiras para pegar Satanás. Pastor, eu não estou entendendo. Então agora você vai entender. Às vezes Deus não mostra, não revela, porque Ele tem os seus planos e Ele conhece tudo e todas as coisas. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é atemporal.
E aqui Satanás, por exemplo, tentou impedir o plano de Deus, o seu reino, e ele não tinha nem noção do que Deus tinha em mente. E quando ele empurrou Jesus para aquela cruz, achando que estava vencendo, que estava destruindo o rei, para que não houvesse reino, porque o povo estava ali, e o povo estava sendo cuidado, e a palavra diz, que Deus cuidou do seu povo, de maneira que, hora nenhuma, momento algum, foram atingidos por praga alguma. E quando ele jogou Jesus para aquela cruz, ele estava cantando vitória, pois não sabia que pela morte de Jesus, nós hoje aqui seríamos parte dessa aliança. Amém, meus irmãos? Então entenda isso. Por isso que não foi revelado para aquele povo. Porque se Satanás soubesse, ele já ia correr atrás. Ele estaria vindo aqui em Franca antes de Pedro Alves Cabral. Já vou fazer ponto lá em Franca, porque eu não vou deixar que haja povo, porque não vai ter reino. Então entenda a verdade de Deus. Mesmo no invisível, mesmo sem sentir, Deus está agindo e fazendo em nosso favor. Amém, meus irmãos? Pastor, como é que você diz isso com tanta certeza? Está aqui, vamos um pouquinho mais para frente. Quer ver? Olha só. Pega o livro de Efésios. Efésios, meu irmão, é o compêndio para a santidade. Tem muita coisa aqui na carta de Efésios que deixa a gente em crise. Eu acho que quem já leu Efésios assim bem calmamente, um versículo de cada vez, já entrou em crise. Eu já entrei em crise aqui. Tem coisas aqui que deixa a gente de cabelo em pé. Mas é o compêndio da santidade, é aquilo que nós precisamos. Essa carta para a igreja de Éfeso, meu filho, tem poder de Deus aqui. Vamos aqui comigo, abra aqui, Efésios capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Achou aí? Efésios capítulo 3. Olha só o que é o mover e o agir do Senhor. A mim, o menor de todos, acharam aí? Na bênção? Acompanhe novamente. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Amém, meus irmãos? Oi? 3, 8, é 8. Não falei 8? Deus, ele não revela certas coisas, para ver se vocês estão atentos. Primeiro que pastor não erra, pastor testa a igreja. Parabéns, vocês estão passando no teste. Então vamos lá, Efésios 3, versículo 8. Então aqui, Paulo falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Que mistério é esse? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Olha aqui, meu irmão, Paulo está falando a igreja de Éfeso. Olha, eu, o menor dos apóstolos, eu, o menorzinho, me foi dada a graça de anunciar um mistério para vocês. Esse mistério esteve oculto durante todo o tempo, ou seja, ninguém, nem os homens da antiga aliança, nem Satanás, ninguém tinha noção, esteve oculto. Agora eu estou falando para vocês. Amém, meus irmãos? Então está aqui o poder de Deus agindo. Deus age porque Ele é Deus. Deus age porque Ele tem o poder. Deus age porque Ele faz. E mesmo que a gente não veja, mesmo que não sinta, Deus está fazendo. Você crê nisso? Fala assim comigo. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, Deus está agindo. Amém, meus irmãos? Está aqui uma sataneira. Aqui, pá, desarmou na cabeça dele. Ele está mostrando aquilo que Deus tinha. Por isso que até hoje em Israel, aqueles que não aceitaram a questão do Messias, eles ainda não entenderam essa verdade. Eles estão lá presos achando que a aliança de Abraão foi só para aquele povo, naquela região, naquele paizinho. E Deus falou, não, eu não revelei para vocês antes, eu não falei antes, porque eu já estava agindo, eu vou movendo por trás. Amém? Quer ver um exemplo?
Como nós muitas vezes ficamos presos e achamos que Deus não está agindo. Não precisa nem pegar aqui, mas vocês conhecem. Ali no livro de Atos, capítulo 1, o Senhor fala, vão para Jerusalém, me aguardem lá. Depois que ele morreu, ressuscitou, andou 40 dias com os seus discípulos e falou para eles, vão para Jerusalém e me aguardem lá. Porque virá sobre vós poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Amém, meus irmãos? Aí no capítulo 2, eles estão reunidos, e de repente vem aquele impetuoso vento do Espírito, e vem aquelas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, e eles saem dali com o poder de Deus. Esse poder que tinha sido anunciado, aconteceu. Saíram dali, gente, com o poder de Deus. Aqueles que estavam com medo das perseguições, aqueles que estavam com medo, que estavam reunindo, escondidos nas catacumbas, agora saíram em pública. Pedro abre a sua boca e já 3.000 se converte. Primeiro batismo da igreja. 3.000. Já pensou? Aceita Jesus como Senhor e Salvador? Sim, aceita a Bíblia como única fonte. E olha que maravilha. Mas eles esqueceram da última parte. Eles ficaram em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e os confins da terra ficou esquecido, porque eles ainda estavam bitolados na questão da aliança de Abraão, na questão de que a promessa de Deus era para Israel, aquele povo, não Israel, povo de Deus. Aí o que aconteceu? Capítulo 2, nada. Deus espera um pouquinho. Capítulo 3, e ele não revelou. Capítulo 3, nada. Capítulo 4, nada. 5, nada. 6, nada. 7, nada. Capítulo 8, pega um aí. Perseguição. Mata esse. Começa a perseguição do cristão. Aí Satanás falou assim: olha só que interessante. Há coisas, meu irmão, que não adianta você questionar. Deus permite porque Ele tem os seus propósitos. Amém? Fala assim: Deus permite porque tem seus propósitos. Como que o Evangelho começou a ir para os confins da terra? Só depois da perseguição. Quando Satanás começou novamente, porque ele também não sabe, assim como nós não sabemos, ele também não sabe. E é isso, essa é uma das razões que muitas vezes fica oculto aquilo que Deus está fazendo conosco. E quando começou as perseguições, Satanás falou: agora eu acabo com esses cristãos no ninho, agora eu acabo, no comecinho, está aqui, passou só 1 ano, 2 anos, agora eu acabo com todos eles e vai ser exterminado. Já Jesus já não está mais aqui, agora seus discípulos também vão acabar. Começaram a perseguir. Estevão foi ali, mártir. E dali para frente começou umas perseguições grandes. E quanto mais perseguiam, eles fugiam. Enquanto estavam fugindo, estavam evangelizando. Fala assim: Deus tem seus planos. Amém, meu irmão? Aquilo que parecia vitória do diabo foi o plano de Deus para que o evangelho fosse para todas as nações da terra. Entenda aí, confins da terra, Franca. Porque naquele tempo nós era confins da terra. E veio até nós, por quê? Porque se Deus tivesse falado ali, o seguinte, vai ser desse jeito, vocês vão para cá, vão sair, vão fazer isso, o inimigo já ia armar uma artimanha de segurar. Por isso, ponha no seu coração, você está pedindo, você está clamando, você tem Deus ao seu lado, e aqueles que são do Senhor, o maligno não... Repete comigo: quem é do Senhor, o maligno não toca. Amém, meu irmão? Pastor, mas você está falando aí, Jó? Não, mas aí é permissão de Deus, como se for necessário. Deus permite algo para que as coisas aconteçam, mas Ele tem os seus alvos. E Ele não me falou. Ele não fala. Não há necessidade dele te mostrar, de falar, de revelar, porque Ele é Deus. Amém? E nós temos N exemplos na palavra. E nós vamos sair daqui essa noite entendendo que quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós estamos pedindo para o Senhor, Ele está atento a toda a nossa voz. Ele não é surdo para que não ouça.
Amém, meus irmãos? Ele está sempre atento a tudo aquilo que nós pedimos e fazemos. Mas pastor, eu não estou vendo. Pastor, eu não estou sentindo. Pastor, as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Continue a dar graças a Deus. É interessante, não que esteja errado, mas está parcialmente errado. Tem irmão aí que compra um carro melhorzinho, nem zero, às vezes melhorzinho, carro, louvado seja Deus, comprou um carro melhor, sai correndo, vai lá numa livraria evangélica e compra aquele adesivo desse tamanho: Deus é fiel. Para, hipócrita! Ele é fiel só porque você está com carro? Então entenda que Ele é fiel você andando a pé também. Amém, meu irmão? Ele é fiel quando você estiver com o guarda-chuvinha pegando São José para ir trabalhar. Ele é fiel quando você te dá um carro. Ele é fiel quando Ele provê o seu salário. Ele é fiel quando você perdeu o emprego. Ele é fiel porque Ele é fiel. Ah, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir, porque Deus age sempre em nosso favor. E essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Porque hoje em dia tem se pregado muito o evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção. Existe sim, mas Deus é fiel em todas as circunstâncias. A pastora abriu o culto falando do profeta Abacuque. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não tenha gado no estaleiro, mesmo que não tenha nada, continuarei a louvar e exaltar o meu Deus. Quando você faz e declara que Deus é fiel, meu irmão, realmente você está falando em todas as circunstâncias. E nós precisamos entender isso. E Deus age dessa maneira. E muitas coisas Ele não revela, Ele não mostra. E é engano seu achar que Ele vai sim estar respondendo. Quando é necessário, quando pode, Ele fala, Ele mostra, Ele traz. É uma maravilha. É bom demais sentir o poder de Deus, né, gente? É bom demais quando você pede, você vê as coisas assim, ai, palpável acontecendo. Mas de vez em quando a gente pede, não vê, não sente, nem cheiro. Ah, eu estou precisando de um cheirinho de Deus. Nada. Quem já passou por essas crises? Você fica lá orando e Deus fala até no silêncio. Tem uma música que a gente canta, né? E como é difícil a gente ouvir Deus no silêncio. Existe coisa mais difícil do que você estar com uma pessoa, por exemplo, viajar com ela, ou coisa assim, que não conversa, que não fala, que não abre a boca. Já passaram por isso? Aí você está querendo passar o tempo, né, tal, e você fica, e daí, o que você acha? Bom, mas às vezes é só assim. Mas aí dá vontade de torcer o pescoço. E tem gente querendo fazer isso, querendo pegar Deus já e torcer o pescoço dele. Meu irmão, às vezes ele fica no silêncio. E se ele está no silêncio, meu irmão, tenha confiança, confia, porque ele está sabendo que agora não pode falar nada, porque se ele abrir o bico, o inimigo vai pegar o endereço, ele vai saber de coisas que não pode saber, e a sua vitória estará condenada. E Deus é Deus, Ele vai na íntegra, Ele resgata, Ele cura, Ele transforma, Ele faz, Ele move, e nós vamos sempre declarar, em qualquer circunstância, Deus é fiel. Amém? Da mesma maneira que você comprou o adesivo para pôr lá atrás do seu carro, Deus é fiel. Quando você estiver sem carro de guarda-chuva, você vai pregar no cabo do guarda-chuva, Deus é fiel. Porque muitas vezes nós olhamos as coisas só por um lado e ficamos exigindo de Deus coisas que Ele não tem que dar satisfação nenhuma. Ele é Senhor e nós esquecemos de entender bem essa palavra Senhor. Quer ver mais um exemplo rapidinho? José. Conhece a história de José no Egito, né? O sonhador. Os irmãos erraram com ele, erraram feio. Misericórdia. Quem tem irmão aí? Vocês acham que foi só os irmãos que erraram? Caçulinha. Do lado. Túnica. Muitas cores. Eu acho horrível, mas naquele tempo devia ser bonito, devia ser moda. Eu imagino, ainda começa a sonhar.
friso meu, tá? Eu gosto de parar assim e imaginar a cena. Não é que ele chegou assim, falou e contou o sonho. Eu vi, né? É o sol e a lua, as estrelas estavam rodando. Aí todos os feixes, um feixe aqui, os outros feixes todos inclinados. Não. Ele deve ter contado esse sonho e chegou para os irmãos e falaram assim: eu sou o caçula. Ó, vocês vão comer aqui na minha mão. É óbvio que foi, é óbvio que teve a parte dele. É claro que ele deve ter tirado a lasquinha, né? Quem tem irmão sabe disso. Você não perde a oportunidade de tirar uma lasquinha dos irmãos, porque toda aquela raiva, tudo aquilo que veio, meu irmão, não é à toa. É claro que eles extrapolaram, né? Primeiro queriam matar, graças a Deus teve intervenção de Judá, daí não mataram, mas vendeu como escravo. Rapidinho, Gênesis, vamos lá. Hoje é dia do estudo, vamos entender. Fala assim: Deus é Deus. E nem sempre revela. Você crê nisso, meu irmão? Gênesis capítulo 45. Deixa eu achar aqui. Olha só para a gente entender. Olha essa parte. Capítulo 45 de Gênesis. Aqui já no finalzinho, quando José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Olha só que interessante. Acharam aí? Gênesis 45, versículo 5. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por grande livramento. Amém, meu irmão? Olha Deus agindo. Meu irmão, aqueles que são do Senhor, como diz o próprio profeta Abacuque, Deus transforma a maldição em... Você crê nisso? Então, meu irmão, não fica aí murmurando, não fica reclamando. Tem um monte de gente querendo pular do barco. Você vai morrer afogado, meu filho. Olha, se você pedir e sentir de Deus a resposta, louvado seja Deus. Se você pedir e não sentir nada e a coisa estiver meio parada, continue a louvar ao Senhor, porque Ele está agindo de maneira diferente. José, mesmo José, com todos os sonhos, com todas as coisas, ele não imaginava, ele não tinha noção, porque o dia de amanhã somente a Deus... E ele não tinha, louvado seja Deus, porque ele era homem de Deus. Ele não tinha uma bola de cristal. A hora que pegaram ele, jogaram como escravo naquela carroça, botaram nele um número, furaram a orelha. Vocês sabiam que escravo naquele tempo, né? Punha o lóbulo na orelha e passava um punção, furou a orelha. Marcou ele, tal. E ele falou assim: Senhor, eu quero uma bola de cristal. Veio um anjo alado. José, fica tranquilo. Você ainda vai passar na casa de Potifar. Cuidado com a dona Potiféia. Vai indo, tranquilo. Mas fica tranquilo, você vai ficar preso. Vai ter um padeiro, um copeiro. Um vai te trair, outro vai fazer isso e aquilo. Mas você vai ser o primeiro-ministro do Egito. E tudo vai... Não, meu filho. Nem ele sabia. Por quê? Porque há atributos incomunicáveis de Deus, e Deus não comunicou, não falou. Por quê? Porque ele sabia que Satanás estava na cola de José. Ele sabia que Satanás queria acabar com todo o povo, com toda aquela nação. E por isso, muitas coisas que às vezes você não sente e acha que Deus não está agindo, Ele está te protegendo, meu irmão. Ele está te preservando. Ele está agindo com um braço forte, mesmo sem você saber. Pastor, mas podia falar só em off, baixinho. Ele podia chegar assim no cantinho e falar assim: Maurício, só para você. Não. Ninguém. Há coisas que Deus não revela a ninguém. Amém, meus irmãos? Vira para o seu irmão, tá o seu lado e fala assim: tem coisa, meu irmão, que Deus não vai te revelar. Agora fala: porém, Ele está no controle e vai te preservar. Amém, meus irmãos? É Deus na causa, é Deus agindo, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo que não esteja sentindo, mesmo que não haja nada, Deus é Deus. Quer ver só mais um exemplo? Paulo, sendo levado cativo para Roma, entra no barco,
rumo a Roma. Param numa ilha em Creta. E Paulo, já conhecedor, viajante, já tinha viajado muito tempo, já várias viagens de navio, olha para aquele oceano, o Mediterrâneo, e fala assim pro barqueiro lá, pro capitão do navio: eu aconselho nós ficarmos aqui, porque o tempo está meio difícil. Ele fala: não, o que é isso? Oxa vida, para lá, eu sou conhecedor. Entram no barco, depois de abastecido, saem de Creta, andam mais um pouco, daqui a pouco vem o famoso vento euroaquião, até hoje conhecido ali no Mediterrâneo, aquele vento terrível, que entra ali pelo Mediterrâneo e vem varrendo tudo, e faz uma volta lá nas colinas de Golã, e volta com uma turbulência maior. Ali o navio deles bate daqui, bate de lá, vão jogando coisas para aliviar, vem naufrágio. Antes de naufragar, Paulo ora a Deus, clama ao Senhor, e o Senhor vem e manda um anjo, e o anjo diz para Paulo: fica tranquilo, Paulo, Deus vai me salvar. Não, o navio vai afundar. Paulo não sabia o que viria para frente. Se fosse nós, eu não sei, Paulo, mas deve ter passado uma situação difícil. Vai para a ilha de Malta, vai fazer uma fogueirinha para esquentar, que está todo mundo molhado. Uma cobra vem e pica a mão dele. Ele fala: agora o negócio está perdido. Meu filho, a cobra, o naufrágio e tudo isso, mesmo que parecendo tudo contrário, era planos de Deus. Os nativos de Malta se convertem, porque olha para aquilo e fala assim: gente, quem é esse homem que nem a serpente... A hora que fala cobra, você fala assim: foi uma falsa coral. Não, devia ser uma cobra venenosa, porque a hora que mordeu, todo mundo regalou um olho desse tamanho. Epa, esse camarada aqui é diferente. E ali ele aproveita e prega para aqueles. E depois, continuando, todos que estavam no barco, todos foram salvos. Amém, meu irmão? E nasce ali não só uma igreja em Malta, como também nasce uma igreja em Roma, porque daí manda outro navio e todo mundo vai feliz da vida, preso e cantando glórias ao Senhor, porque Deus é fiel. E nasce ali naquele navio a igreja de Roma. Não é aquela que você está pensando, é a que Paulo escreveu a carta. Amém, meus irmãos? Então, mesmo que não sinta, fala assim: mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, Deus está agindo em meu favor. Você crê nisso? Vamos sempre louvar, bendizer e agradecer a Deus, porque Ele muitas vezes não revela, não mostra, primeiro, para que você ande pela fé. E se não for por isso, é para que você e também o diabo não fique sabendo e mude os planos que ele tem. Então, muitas vezes, as sataneiras funcionam. E Deus coloca sataneiras. E Ele acha que está vencendo. E eu quero dizer para você, meu irmão, por mais que as coisas estejam complicadas, tem gente aí arrancando os cabelos. Eu tenho conversado com muitos: Jesus está voltando. Está voltando. A coisa está feia. Está feia. Porque a perseguição da igreja. Perseguição da igreja. Porque nos últimos dias o negócio vai ferver. Vai ferver. Já está fervendo, né? Gente, olha, está tanto calor, a coisa está fervendo tanto, que tem gente, olha, dando graças a Deus, conversar com quem gospe, para ver se refresca. Tem gente procurando conversar com aqueles que gostam, só para dar, ai, que gostoso. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo que tudo isso esteja pintado, mesmo que tudo isso esteja sendo falado, que acabou, e que Deus falou, e as coisas vão acontecer, uma coisa é certa: aqueles que são do Senhor, Ele sempre vai defender. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Fica em pé, no nome de Jesus, porque nós vamos tomar posse dessa palavra. Fala assim: agindo Deus, quem impedirá?
Você crê nisso, meu irmão? É pela fé, é porque Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus tem, olha, a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus extrapola o nosso conhecimento. Não adianta você querer aplicar aí regrinhas. Mais um detalhe: tem muita gente ensinando, pregando, como se Deus fosse aquela coisinha quadradinha de regrinha. As meninas lá em casa costumam dizer que eu sou muito previsível. Eu não sou previsível. Às vezes elas falam as coisas antes de eu falar. Eu falo, mas como é que você sabe que eu ia falar isso? Ah, pai, você é tão previsível. Eu sou assim. Agora Deus é imprevisível. Amém. Amém, meu irmão? Então tira aí da sua cabeça. Tira agora da sua cabeça. Às vezes tem gente aí pegando testemunho de um irmão e querendo aplicar para a sua vida. Meu irmão, aquilo lá é só para nós entendermos que Deus é Deus. Ah, louvado seja Deus pelo testemunho do irmão. Aí você pega um testemunho do irmão que é parecido com o que está acontecendo com você, e você já quer prever o que Deus vai fazer. E Deus fala assim: te enganei, peguei o bobo na casca do ovo. Mas não, agora eu vou fazer diferente. E ele faz. Deus é imprevisível. Deus age de maneira sobrenatural. Deus pega aquilo que hoje para você é um tormento, transforma em bênção, se realmente você descansar no Senhor e confiar. Agora, se você alterar a história, as consequências virão. Descansa no Senhor, confia nele, que tudo mais vos será acrescentado. Amém, meu irmão? No nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém. Amém. Fala assim comigo: nem tudo que Deus faz, compartilha conosco. Amém.